O milionário descobre mensagens secretas de mendigo negro valente e fica chocado. Kendi nunca imaginou que perder o celular na escola pudesse transformá-lo no alvo número 1 de um inferno silencioso. Era só mais um objeto, mas dentro dele guardavam segredos, pedaços de sua vida que ninguém deveria ver. Mensagens que falavam de medos, desejos e sonhos que ele nunca contou a ninguém. Até que alguém, um vulto invisível e cruel, o roubou bem ali, no corredor lotado, e mostrou para todos. O barulho começou devagar, com risadas abafadas que logo viraram gritos. O rosto de Kendi afundou em um vermelho ardente, enquanto seus dedos tremiam como folhas na tempestade. O mundo, que já lhe parecia um lugar frio e distante, explodiu em ecos de zombaria. Seu nome era sussurrado nos cantos, transformado em motivo de chacota. Olha o Kendi, o nerd que se descuidou. E a chacota virava tempestade. Ele sentia as costas queimarem, o peito apertado, como se segurassem sua respiração. No meio, ela, conhecida pela beleza que fazia corações dispararem, estava parada, imóvel, encarando a cena com algo diferente. Uma mistura de pena e medo. Ela sempre soube que sua vida também tinha cicatrizes escondidas, máscaras que ninguém via. E ali, vendo Kendi despedaçado pelo grupo, sentiu uma pontada no peito. Não eram só as aparências que enganavam, pensava. Todos carregavam batalhas silenciosas, invisíveis, e aquela dor maltratava até os mais fortes. Mas o pior veio quando uma voz, meio tímida, meio desesperada, se levantou no meio da multidão. Eu peguei o celular. Não foi só pra zoar, foi culpa. Talvez todos nós. O silêncio caiu como um golpe. Era Lucas, o garoto que sempre parecia mais durão, mas no fundo escondia seus próprios fantasmas. Ele propôs algo estranho, quase impossível, unir as histórias deles numa missão, criar um jogo, não de competição, mas um espaço para contar o que nunca tiveram coragem. Um jogo que fosse um espelho de suas lutas, uma ponte para a compreensão. As conversas explodiram em debates acalorados. De um lado, ecoavam dúvidas e medos. Do outro, uma centelha tímida de esperança. Poucos ousaram falar de suas dores até então invisíveis. E aquela troca tímida de verdades prometia algo diferente. Era como se, aos poucos, uma teia se formasse com fios frágeis de confiança. Mas quando a união começava a se firmar, sombras antigas voltaram a cair sobre eles. Segredos não revelados emergiram com força inesperada. Culpa, traições, invejas veladas. A linha que separava amizade e rivalidade ficou tênue demais e uma tensão quase palpável tomou conta da sala. O que aquele jogo realmente representaria? Seria ele um abraço ou um disparo que destruiu o que restava? E no meio dessa confusão, Kendi, um amigo? Um inimigo? Ou alguém que via além das aparências? O coração dele apertou como nunca. A dúvida invadiu seu pensamento. Em quem confiar, afinal, quando tudo parece tão frágil e incerto? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Kenji sentiu seu coração parar por um instante. A mensagem enigmática pairava na tela do celular, quase que pulsando. Ele leu novamente. A verdade sempre vem à tona e você não está preparado para o que descobrirá. O pânico tomou conta dele. Quem tinha enviado aquilo? O que a verdade significava? Sua cabeça girava. Tudo parecia girar, como uma montanha-russa descontrolada. O calor do constrangimento ainda pesava em seu peito, mas agora tinha um novo foco. Um mistério. As vozes ao seu redor foram silenciadas. Os olhares eram como flechas. Júlia se aproximou. Ela parecia hesitante, mas determinada. Kenji, espera! Mas a multidão tinha se aglomerado e as palavras dela se perderam entre os ecos de risadas e murmúrios. Kenji precisava de respostas. Lucas estava ali, seu rosto quase perdido entre os outros, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade estranha. Kenji, é complicado, mas precisamos falar, ele disse, o tom carregado de urgência. Não é só sobre as mensagens. Isso é maior do que a gente pensa. Cada um de nós tem segredos. Naquele momento, algo estalou dentro da sala. O ar ficou pesado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. O grupo começou a se dispersar, mas as palavras de Lucas ecoavam como um tambor. Segredos? Que segredos, Lucas? Kenji gritou, tentando se criar um espaço naquela confusão. O medo pulsava, mas havia algo mais ali, uma expectativa. E então, como se o universo estivesse conspirando, uma porta se abriu abruptamente. Era a diretora, seu rosto sério e preocupado. Atenção, todos! Precisamos evacuar a escola! Um incêndio foi detectado no andar de cima. O alvoroço tomou conta. As vozes de desespero se misturaram ao ruído de passos apressados. Kenji ficou paralisado. Incêndio? Era uma ameaça física. Algo que poderia desatar o caos real. Júlia segurou seu braço. Sua expressão era de preocupação genuína. Vamos, Kenji, agora! Mas enquanto todos se moviam rapidamente, Lucas fez um gesto que o parou. Espera, Kenji! O que eu ia dizer é importante! Mas a ordem da diretora ecoou, e aqueles que hesitaram foram arrastados pela corrente da multidão apressada. Em meio a gritos e empurrões, Kenji se virou e viu Lucas se afastar. A expressão dele misturava desespero e raiva. Então uma explosão de luz e um estrondo ensurdecedor e surreal. O som cortou o ar como uma faca. Kenji mal teve tempo de reagir antes de uma onda de calor ondular sobre ele, como se o mundo estivesse virando de cabeça para baixo. O caos se instalou. As pessoas gritavam, correndo descontroladas. O que estava acontecendo? A sala se encheu de fumaça, uma nuvem cinza se espalhando, obscurecendo a visão. Kenji ficou assustado, sem saber onde ir, o medo formigando seu corpo. E à medida que ele se movia, seu celular escorregou da mão e caiu no chão. No instante em que o aparelho se despedaçou, uma nova mensagem apareceu na tela, visível, por um breve momento, antes que ele entendesse que tudo estava em um colapso total. Você não sabe o que fez. Era uma ameaça? Uma afirmação? Um aviso?
O chão tremeu sob seus pés e ele se virou, não só em busca de escapar, mas em busca de entender o que realmente estava acontecendo. Enquanto a escola começava a ruir sob a fumaça e o caos, ele sabia que a verdade ainda estava aí fora, lhe aguardando, e que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Kenji sentiu seu estômago dar um nó. A mensagem, a sala, seus colegas, tudo poderia se tornar irreconhecível em um segundo. E ele mal tinha começado a entender o jogo que estava sendo jogado. Agora, a única certeza era que nada seria como antes. Kenji sentiu seu estômago dar um nó. A mensagem, a sala, seus colegas, tudo poderia se tornar irreconhecível em um segundo. E ele mal tinha começado a entender o jogo que estava sendo jogado. Agora, a única certeza era que nada seria como antes. A fumaça se espalhava, cortando o ar e trazendo consigo um cheiro forte de queimado. Kenji hesitou, mas o instinto de fuga prevaleceu. Todos ao redor de Vem, Kenji. Ela puxou-o, mas seu olhar estava fixo no celular despedaçado no chão. Ele se agachou lentamente, tateando os cacos enquanto o mundo ao seu redor continuava girando. Essa mensagem era uma pista, uma chave. Ele precisava saber mais. Abaixo dos pedaços quebrados da tela, os destroços agora revelavam uma nova frase, piscando como uma luz de alerta. Você precisa encarar a verdade. Assim que seus dedos tocaram o vidro, uma onda de dor o atravessou. Era como se aqueles fragmentos estivessem ligados a qualquer coisa e ele pudesse finalmente sentir. Kenji! A voz de Julia subiu acima do tumulto, mas ele não conseguiu se mover. A curiosidade e o medo competiam dentro dele. E a fumaça continuava a entrar em seus pulmões, causando uma tosse súbita. O pânico cresceu, e então, em meio ao horror, uma nova realidade explodiu em sua mente. E se aquela mensagem não fosse apenas um aviso? E se tudo o que estava acontecendo fosse parte de um plano, uma armadilha? De repente, o som de uma explosão ecoou. Um jorro de luz ofuscou Kenji. Ele olhou para cima e a porta de saída estava cercada por uma barreira de chamas. Não havia como escapar. O desespero tomou conta e murmurinhos de dúvidas preencheram o ar. O que mais podia acontecer? Mas antes que Kenji pudesse processar isso, uma figura emergiu da sombra, atravessando o fumo com uma fluidez perturbadora. Lucas! Ele apareceu com a expressão mais estranha, quase como se estivesse em transe. Kenji não conseguiu entender, mas havia algo diferente no olhar de Lucas. Uma possessão, uma determinação que não reconhecia. Kenji, não podemos deixar isso acabar assim! Gritou Lucas, puxando-o novamente. Acabar como? Kenji questionou, lutando contra a confusão. O que você sabe? O que está acontecendo? Lucas parecia hesitante. Ele respirou fundo e então disse: Você precisa entender sobre nós, sobre mim, sobre tudo. O tom da voz de Lucas era uma mistura de urgência e desespero. Está tudo interligado. Não podemos simplesmente voltar a ser quem éramos antes. Nesse momento, uma caixa de metal, próxima ao pé de Lucas, se abriu de repente. Um brilho intenso emanou dela, revelando um laptop, um que Kenji reconhecia. E mais, não somos os únicos. Tem algo bem maior acontecendo aqui. As palavras de Lucas pairaram no ar, e o mundo pareceu congelar. Kenji, com a mente sendo bombardeada de perguntas, finalmente entendeu
que a verdade, aquela que ele temia e buscava, estava prestes a ser revelada. Mas em meio a toda a fumaça e caos, ele percebeu que a maior sombra de todas era a que estava atrás de Lucas. Uma figura que Kenji mal reconhecia, mas que agora o enchia de uma tristeza profunda. A expressão do rosto de Lucas mudou. Kenji, precisamos sair. Não podemos olhar para trás. Mas algo no olhar dele fez Kenji hesitar. Lucas, espere! O que você não está me contando? E só então, uma estrondosa explosão ecoou pelo corredor, lançando uma onda de choque que os derrubou. Kenji não viu o que aconteceu logo após, mas pôde sentir. Um corpo, um grito. A verdade estalou como vidro quebrando, e ele soube naquele momento exato que nada seria como antes. E enquanto a fumaça se espalhava, a única certeza que ele tinha era que o jogo mudaria e as máscaras começariam a cair. A explosão golpeou o ar com uma força que parecia vomitar o chão. Kenji caiu, e a fumaça o envolveu como um manto escuro sufocante. Ele ergueu a cabeça, atordoado, tentando entender o que estava acontecendo. O pânico na sala crescia. Gritos ecoavam, e ele viu Júlia ser empurrada para o lado, sua expressão de terror cravada na memória dele. Kenji! Lucas gritava, mas a voz dele se perdia no caos, como se o ambiente estivesse em câmera lenta. O rapaz estava próximo, a figura dele borrada pela fumaça. Precisamos sair agora! A urgência nos olhos de Lucas era palpável, mas Kenji ainda estava paralisado, sentindo a dor da mensagem que havia lido, como se aquelas palavras o seguissem. E então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa surgiu de dentro da caixa que Lucas havia encontrado. Kenji podia ver mais claramente agora. A tela do laptop piscava, revelando um conteúdo que parecia vir de outro mundo. Mensagens, arquivos e fotos. Ele ficou surpreso ao perceber que as imagens continham os rostos de seus colegas. Mas não era só isso. Eram registros de momentos íntimos, situações privadas que ninguém deveria ter visto. Lucas, o que é isso? Kenji sussurrou, o horror crescendo dentro dele. É a verdade, Lucas respondeu, nervoso. Precisamos expor isso. Não podemos correr mais de nossas realidades. Olhe! Ele apontou para a tela. Entre as imagens, uma se destacou. Kenji piscou, sem saber se estava vendo corretamente. Era uma foto dele, sorrindo. Mas então, o rosto dele mudava. O fundo se tornava um cenário diferente. E ele podia ver na tela um momento em que estava discutindo algo com Júlia. Mas não parou por aí. A imagem mudou novamente, e agora ele viu algo que fez seu coração parar. Uma mensagem trocada entre ele e Júlia, repleta de promessas e segredos. Ele nunca havia enviado aquelas palavras para alguém, e a indignação tomou conta de suas veias. Isso não é possível, Kenji gaguejou. Como você tem isso? Como? Lucas olhou para ele, a expressão dele agora entristecida. Não sou eu. É alguém que tem controlado tudo isso. Você não está vendo? Aquela mensagem que você recebeu, o incêndio, tudo é parte de um plano maior. O que você não sabe é que estamos todos conectados. O que acontece com você, acontece com todos nós. Nesse momento, um estrondo ainda maior reverberou, quase como um alerta. Kenji se virou e viu que a porta de saída agora estava cercada pelas chamas, permitindo apenas uma rota de fuga. Uma pequena janela atrás de Lucas. O pânico começou a se instalar. Eles precisavam agir. Mas algo dentro de Kenji o segurava.
Ele precisava entender. Lucas, quem é essa pessoa? Quem está por trás disso? Mas antes que Lucas pudesse responder, alguém apareceu no meio da fumaça. É um dos colegas de classe, Rafael, com a expressão contorcida de fúria e desespero. Você sempre foi o problema, Kenji. Tudo isso é culpa sua. Ele gesticulou para o laptop. Seus segredos estão em jogo agora, e eu vi tudo. Você não percebe? Você nunca esteve seguro. O sangue de Kenji gelou. Rafael o conhecia, mas nunca poderia imaginar que ele teria essa informação. A sala estava pequena demais para a tensão crescente, e os rostos se tornaram um emaranhado de medo e desprezo. A verdade que eles todos temiam estava se revelando. A fumaça se tornava mais densa e Kenji tinha certeza de que a situação estava prestes a desmoronar. Os segredos, os jogos, tudo à sua volta parecia cobrir uma rede invisível que prendia cada um deles. Ele não sabia em quem confiar. Era como se tudo o que havia acreditado até agora estivesse se desmontando, revelando uma nova e horrenda realidade. E nesse caos, quando Kenji olhou novamente para Lucas, uma nova mensagem apareceu na tela do laptop, pulsando como um alerta. O tempo está se esgotando. A verdade será sua maior inimiga. Assim que ele leu, uma onda de calor tomou conta, e a única certeza que Kenji tinha era que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes. A explosão golpeou o ar com uma força que parecia vomitar o chão. Kenji caiu e a fumaça o envolveu como um manto escuro, sufocante. Ele ergueu a cabeça atordoado, tentando entender o que estava acontecendo. O pânico na sala crescia. Gritos ecoavam, e ele viu Júlia ser empurrada para o lado. Precisamos sair agora! A urgência nos olhos de Lucas era palpável, mas Kenji ainda estava paralisado, sentindo a dor da mensagem que havia lido, como se aquelas palavras o seguissem. E então, no meio da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma luz intensa surgiu de dentro da caixa que Lucas havia encontrado. Kenji podia ver mais claramente agora. A tela do laptop piscava, revelando um conteúdo que parecia vir de outro mundo. Mensagens, arquivos e fotos. Ele ficou surpreso ao perceber que as imagens continham os rostos de seus colegas. Mas não era só isso. Eram registros de momentos íntimos, situações privadas que ninguém deveria ter visto. Lucas, o que é isso? Kenji sussurrou, o horror crescendo dentro dele. É a verdade, Lucas respondeu nervoso. Precisamos expor isso. Não podemos correr mais de nossas realidades. Olhe! Ele apontou para a tela. Entre as imagens, uma se destacou. Kenji piscou, sem saber se estava vendo corretamente. Era uma foto dele, sorrindo. Mas, então, o rosto dele mudava. O fundo se tornava um cenário diferente. E ele podia ver na tela um momento em que estava discutindo algo com Júlia. Mas não parou por aí. A imagem mudou novamente. E agora, ele viu algo que fez seu coração parar. Uma mensagem trocada entre ele e Júlia, repleta de promessas e segredos. Ele nunca havia enviado aquelas palavras para alguém, e a indignação tomou conta de suas veias. Isso não é possível! Kenji gaguejou. Como você tem isso? Como? Lucas olhou para ele, a expressão dele agora entristecida. Não sou eu! É alguém que tem controlado tudo isso. Você não está vendo? Aquela mensagem que você recebeu, o incêndio, tudo é parte de um plano maior.
O que você não sabe é que estamos todos conectados. O que acontece com você, acontece com todos nós. Nesse momento, um estrondo ainda maior reverberou, quase como um alerta. Kenji se virou e viu que a porta de saída agora estava cercada pelas chamas, permitindo apenas uma rota de fuga. Uma pequena janela atrás de Lucas. O pânico começou a se instalar. Eles precisavam agir, mas algo dentro de Kenji o segurava. Ele precisava entender. Lucas, quem é essa pessoa? Quem está por trás disso? Mas antes que Lucas pudesse responder, alguém apareceu no meio da fumaça. Era um dos colegas de classe, Rafael, com a expressão contorcida de fúria e desespero. Você sempre foi o problema, Kenji. Tudo isso é culpa sua. Ele gesticulou para o laptop. Seus segredos estão em jogo agora. E eu vi tudo. Você não percebe? Você nunca esteve seguro. O sangue de Kenji Low. Rafael o conhecia, mas nunca poderia imaginar que ele teria essa informação. A sala estava pequena demais para a tensão crescente, e os rostos se tornaram um emaranhado de medo e desprezo. A verdade que eles todos temiam estava se revelando. E então, numa fração de segundo, a sala se iluminou de maneira estrondosa. Uma sombra gigantesca se projetou na parede, seguido por um rugido abafado. Kenji virou-se, e seu coração parecia ter parado. Uma espécie de painel no teto abrir-se-ia, revelando a verdadeira face do que ocorria. E ali estava imponente, uma figura de um adulto, a expressão impassível. Era a diretora. Precisamos de vocês todos! Ela gritou. Vocês estão prestes a saber muito mais do que imaginam. Aquilo que você vê, Kenji, ela apontou para o laptop, é o que eu busquei esconder. O pânico tomou conta e o próprio Kenji estava paralisado, a confusão invadindo sua mente. O que ela queria dizer? A sala estava em chamas, mas parecia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A diretora se aproximou, e a feição dela revelava um misto de preocupação e determinação. Essa informação, esse jogo, é bem maior do que vocês pensam. O que aconteceu aqui hoje não foi por acaso. Precisamos da verdade para libertá-los. O que ela queria dizer? Seu mundo nunca parecerá tão pequeno e tão imenso ao mesmo tempo. As palavras da diretora giravam em sua cabeça como fogos de artifício. Reviravoltas e segredos profundos que mudavam tudo. E enquanto as chamas lambiam as paredes, Kenji percebeu que as máscaras não eram apenas aquelas que todos usavam, mas também a do próprio sistema. A verdade que ele procurava estava embutida nas interações, nas amizades, nos silêncios. A sala, a escola, os sentimentos. Tudo estava ligado por uma trama que eles ainda não compreendiam. Com o fogo agora se alastrando, a interrogativa pairou no ar. Quem era realmente a diretora? E quantos segredos mais estavam escondidos, prontos para serem revelados? E o que exatamente aconteceria quando a verdade emergisse por completo? A sala estava em chamas. O calor era insuportável. A fumaça densa enchia os pulmões de Kenji e ele só conseguia pensar em escapar. Mas a diretora estava ali, diante dele, e suas palavras ainda ecoavam na sua mente. O quê? Gritou ela, a voz cortando o caos. Vocês estão prestes a descobrir algo que muitos não sobreviveriam para contar. O olhar dela era intenso, quase desesperado. Kenji sentiu que algo estava prestes a quebrar. Mas então, no meio de todo o tumulto, uma nova figura saiu da fumaça. Era Rafael, com a feição distorcida pela fúria e medo. Você e seus segredos, Kenji! Ele bradou, a voz cheia de veneno.
Você fez isso! Você trouxe tudo isso para nós! O olhar de Rafael, cheio de acusações, fez o coração de Kenji acelerar. Ele não tinha feito nada disso. Rafael, calma! Lucas tentou interromper, mas Rafael o ignorou. Você nunca percebeu, Kenji, mas a verdade é que há mais em você do que você imagina. Você achou que poderia esconder suas fraquezas? Ele olhou para a diretora. E você, que mais está escondendo de nós? Nesse momento, a diretora levantou a mão, como se estivesse prestes a contar algo irreparável. Chega! É hora de você saber a verdade sobre todos nós! Mas antes que ela pudesse continuar, um estalo se ouviu e, em um flash ofuscante, o laptop projetou uma imagem tridimensional que iluminou a sala. O choque foi intenso. Kenji ficou paralisado. As imagens mostravam cenas constrangedoras de seus amigos. Segredos que ele nunca imaginou que estivessem registrados. Mas então, uma imagem se destacou. Uma gravação de uma conversa entre a diretora e uma figura encapuzada. As palavras eram aterradoras. Sim, estamos prontos. O que vai ocorrer vai mudar tudo. Os jovens não sabem, mas são apenas peças em um jogo maior. Kenji não conseguia acreditar. O que? O que é isso? Ele se virou para a diretora, a confusão se transformando em horror. Você está por trás de tudo? Apenas ouçam. Gritou ela. O que está acontecendo não é só culpa de uma pessoa. Estamos todos envolvidos em algo que ficou fora de controle. A sala parecia tremer, o fogo crepitava e a fumaça se tornava mais densa. Kenji sentiu o chão se mover sob seus pés, enquanto Rafael olhava, incrédulo. Você mentiu para nós! Todos nós! A multidão começou a murmurar. Os olhares se voltaram para a diretora. Os gritos de Júlia cortaram o ar. Precisamos sair! Agora! Oh, mas a diretora estava imobilizada. O laptop continuava a projetar a conversa. E a figura encapuzada piscava como um alerta. Oh, o jogo que estamos jogando é muito mais profundo do que você imagina, Kenji. Todos os segredos que você mantém, eles são o combustível para o que está por vir. Àquelas alturas, o pânico tomou conta. Kenji estava mais confuso do que nunca. E se não fossem apenas segredos? E se o que estava oculto fosse uma verdade ainda mais aterradora? Neste instante, uma explosão abalou o lugar e as paredes começaram a desmoronar. Kenji olhou ao redor, buscando uma saída. A intenção era impossível, mas as palavras ecoavam em sua mente. Você é a chave para tudo isso, Kenji. Precisamos de você. Antes que pudesse parar para pensar, um desespero paralisante o atingiu quando ele finalmente reconheceu a figura encapuzada. Era alguém de sua própria história, um amigo que ele nunca teria desconfiado. A realidade bateu como uma onda. E se tudo o que ele acreditava era uma mentira? As chamas se aproximavam e uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem eram realmente seus amigos? Assim começou a queda de tudo. A sala estava em chamas. O calor era insuportável. A fumaça densa enchia os pulmões de Kenji. Ele se sentia sufocado. E enquanto olhava para a diretora, as palavras dela pareciam impossíveis de entender. O laptop piscava, revelando verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. As imagens projetadas eram uma invasão. Ele viu rostos de colegas, expressões de dor e medo. Tudo ali implicava um secreto jogo de manipulação, e a sensação de que estavam sendo usados tomou conta de Kenji. Era como se suas vidas tivessem sido colocadas em uma vitrine e expostas a todos. Não, isso não pode ser verdade.
Ele mal conseguia falar. O ar pesava e a fumaça se tornava mais espessa. Seus olhos se estreitaram na direção da diretora. Você está dizendo que isso tudo foi uma manipulação? A diretora havia perdido a postura de autoridade. Agora, seu olhar revelava desespero. Eu só queria proteger vocês. Estou tentando controlar a situação. Antes que Kenji pudesse absorver tudo, uma nova explosão abalou o chão, fazendo a sala tremer. A figura encapuçada da gravação projetada no laptop se destacou, parecendo ganhar vida. E então, em um movimento rápido, ela avançou na direção de Kenji, a sombra cobrindo-o com uma sensação de terror. Finalmente! A voz era uma mistura de euforia e malícia. Kenji nunca viu aquele rosto antes, mas algo na expressão dele parecia familiar, como uma memória distante que ele tentava recordar. Quem é você? Os joelhos de Kenji tremeram. O que você quer de mim? Os olhos da figura brilharam. Você é a chave, Kenji! Você sempre foi! Você só não percebeu ainda. Rafael, que estava próximo, começou a avançar também. Você acha que sabe tudo, mas não tem ideia do que está acontecendo. Ele pareció se enraivecer, suas palavras cortantes como uma lâmina. Você trouxe isso para nós. Seus segredos nos levaram al abismo. Acho que não sou eu, Rafael. Está todo mundo en juego aqui. O corazón de Kenji batía descontrolado. El desespero crecía. Cada segundo parecía un grito en su mente. Y en cuanto a la fumaza cubría todo, una verdad brutal comenzó a emergir. A figura encapuçada viróse para el laptop y un otro vídeo comenzó a ser proyectado. Era una grabación de Julia, mas no era apenas una cena común. Ela estava em uma conversa com a figura encapuçada, rindo, cúmplice, como se fizessem parte de um esquema. Julia! O que é isso? Kenji sentiu o mundo girar ao seu redor. Era uma traição brutal ou uma armadilha. Ele não conseguia distinguir. Calma, Kenji. Não é o que você pensa. Julia gritou, aparecendo por trás da figura encapuzada. Mas seu olhar estava cheio de um misto de medo e resolução. Eu não queria que você soubesse assim. Então é verdade. Você estava com eles? Kenji não conseguia respirar. Tudo em que confiou desmoronava. As risadas, os segredos, tudo ganhava um novo significado terrível. É maior do que você imagina. Não sou sua inimiga. As palavras de Julia eram urgentes, mas a verdade já havia sido revelada. A sala, em chamas, agora era um campo de batalha, enquanto todos ao redor começavam a perceber. Lucas estava prestes a pular para o confronto. O que você sabe sobre isso, Julia? O que está acontecendo? Ele estava entre o fogo e o desespero. Cada palavra um golpe. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a luz do laptop pulsou mais forte e outra mensagem começou a aparecer na tela, desta vez em letras grandes e ameaçadoras. A verdade será sua maior inimiga e os escolhidos serão os mais sacrificados. O que vem a seguir não é apenas seu destino, mas o de todos. As palavras reverberaram na sala, um eco como um sino cessante. E neste momento o chão desabou sob os pés deles. Kenji olhou para baixo e para os rostos que o cercavam. Repletos de medo e desconfiança, ele tinha um núcleo de certezas entrelaçadas, mas agora tudo se tornava um emaranhado confuso. Em meio a tudo isso, uma nova onda de chamas avançou, envolvendo a sala em um frenesim. O que era um simples jogo se tornara uma corrida pela sobrevivência. E naquele instante, Kenji percebeu que a maior traição não era de Julia nem de Rafael, mas da própria verdade que cada um deles sempre acreditou. Estava claro que as respostas estavam se escondendo em lugares que ele ainda não há.
O calor era insuportável. A fumaça densa enchia os pulmões de Kenji. Ele se sentia sufocado. E enquanto olhava para a diretora, as palavras dela pareciam impossíveis de entender. O laptop piscava, revelando verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. As imagens projetadas eram uma invasão. Ele viu rostos de colegas, expressões de dor e medo. Tudo ali implicava um secreto jogo de manipulação, e a sensação de que estavam sendo usados tomou conta de Kenji. Era como se suas vidas tivessem sido colocadas em uma vitrine e expostas a todos. Não, isso não pode ser verdade. Ele mal conseguia falar. O ar pesava e a fumaça se tornava mais espessa. Seus olhos se estreitaram na direção da diretora. Você está dizendo que isso tudo foi uma manipulação? A diretora havia perdido a postura de autoridade. Agora, seu olhar revelava desespero. Eu só queria proteger vocês. Estou tentando controlar a situação. Antes que Kenji pudesse absorver tudo, uma nova explosão abalou o chão, fazendo a sala tremer. A figura encapuzada da gravação, projetada no laptop, se destacou, parecendo ganhar vida. E então, em um movimento rápido, ela avançou na direção de Kenji. A sombra cobrindo-o com uma sensação de terror. Finalmente! A voz era uma mistura de euforia e malícia. Kenji nunca viu aquele rosto antes, mas algo na expressão dele parecia familiar, como uma memória distante que ele tentava recordar. Quem é você? Os joelhos de Kenji tremeram. O que você quer de mim? Os olhos da figura brilharam. Você é a chave, Kenji. Você sempre foi. Você só não percebeu ainda. Rafael, que estava próximo, começou a avançar também. Você acha que sabe tudo, mas não tem ideia do que está acontecendo. Ele pareceu se enraivecer, suas palavras cortantes como uma lâmina. Você trouxe isso para nós. Seus segredos nos levaram ao abismo. Acho que não sou eu, Rafael. Está todo mundo em jogo aqui. O coração de Kenji batia descontrolado. O desespero crescia. Cada segundo parecia um grito em sua mente. E enquanto a fumaça cobria tudo, uma verdade brutal começou a emergir. A figura encapuzada virou-se para o laptop e um outro vídeo começou a ser projetado. Era uma gravação de Júlia, mas não era apenas uma cena comum. Ela estava em uma conversa com a figura encapuzada, rindo, cúmplice, como se fizessem parte de um esquema. Júlia, o que é isso? Kenji sentiu o mundo girar ao seu redor. Era uma traição brutal ou uma armadilha? Ele não conseguia distinguir. Calma, Kenji. Não é o que você pensa. Júlia gritou, aparecendo por trás da figura encapuzada. Mas seu olhar estava cheio de um misto de medo e resolução. Eu não queria que você soubesse assim. Então é verdade, você estava com eles? Kenji não conseguia respirar. Tudo em que confiou desmoronava. As risadas, os segredos, tudo ganhava um novo significado terrível. É maior do que você imagina. Não sou sua inimiga. As palavras de Júlia eram urgentes, mas a verdade já havia sido revelada. A sala em chamas agora era um campo de batalha, enquanto todos ao redor começavam a perceber. Lucas estava prestes a pular para o confronto. O que você sabe sobre isso, Júlia? O que está acontecendo? Ele estava entre o fogo e o desespero. Cada palavra um golpe. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a luz do laptop
pulsou mais forte e outra mensagem começou a aparecer na tela. Desta vez em letras grandes e ameaçadoras. A verdade será sua maior inimiga e os escolhidos serão os mais sacrificados. O que vem a seguir não é apenas seu destino, mas o de todos. As palavras reverberaram na sala, um eco como um sino cessante. Neste instante, um estremecer profundo sacudiu o chão. E então, uma onda de calor, ainda mais intensa, surgiu de um canto da sala. Algo se movia nas sombras. Uma porta secreta se abriu, revelando um corredor que se estendia em direção ao desconhecido. Além do calor, havia um som peculiar, como se a estrutura estivesse viva. As chamas pareciam dançar em resposta, como se tudo estivesse se preparando para uma revelação ainda mais grandiosa. "Rápido! Precisamos sair!" gritou um aluno. Mas o olhar de Candy foi atraído pela figura encapuzada, agora se revelando mais. O capuz caiu de seu rosto e Candy congelou. Era alguém que ele conhecia muito bem. Seu irmão mais velho, Taka, que havia desaparecido anos atrás. Ele estava ali, no meio daquele caos. Os olhos de Taka estavam cheios de uma intensidade que Candy não conseguia compreender. "Taka, o que você está fazendo aqui?" O choque o paralisou. A sala começou a girar, a fumaça tomando conta, mas o que mais o assombrava era a revelação de que seu irmão tinha estado por trás de tudo. "Eu sou a chave para essa verdade, Candy, e há muitos outros como eu." A voz de Taka cortou o ar, e cada palavra era como uma facada em seu coração. "Você precisa entender o jogo que está em andamento. Acredite, não é o que você pensa." Candy se sentiu desmoronando, cada laço, cada confiança se desnudando diante dele. O que sua vida havia se tornado? O que mais estava escondido? E em meio ao ruído ao redor, uma nova mensagem surgiu na tela do laptop. "A escolha é sua: enfrentar a verdade ou ficar preso na mentira." Essa questão pesou como um fardo. Com o fogo lambendo os restos da sala, Candy sabia que algo maior estava em jogo. E agora, não era apenas a verdade sobre seus colegas. Era sobre sua própria história, suas raízes e o laço com o irmão que ele pensava ter perdido para sempre. O tempo se esgotava e a única certeza que tinha era que tudo mudaria para sempre. E ele estava prestes a tomar uma decisão que reverteria tudo que ele conhecia, se sobrevivesse. Candy estava em choque. Sua mente girava, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Taka, seu irmão mais velho, ali na frente, expunha um vínculo que ele pensava perdido. "Você é a chave." As palavras ecoavam em sua cabeça. O que isso significava? A sala estava em chamas, o calor trincava sua pele e os rostos ao redor começavam a se distorcer no pânico. Mas então, a figura encapuzada teve um momento de hesitação. Taka estava prestes a revelar um segredo quando, de repente, uma sombra gigantesca irrompeu através da fumaça. Era a diretora, não mais uma figura de autoridade, mas alguém que parecia estar fugindo de algo aterrador. "Vocês não têm ideia do que está prestes a acontecer!" gritou, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. Candy sentiu um arrepio. A urgência em sua voz era palpável. "Proteger vocês?" Taka olhou para a diretora com incredulidade. "Você os colocou em perigo." "Fui forçada! Não era uma escolha!" Ela se virou rapidamente, como se estivesse prestes a se aquietar. Mas um barulho estrondoso do teto desmoronando interrompeu.
Vocês têm que entender. Tudo isso faz parte de um plano maior. As vidas de vocês estão ligadas a algo mais. E nesse instante, tudo mudou. Um som alto e estrondoso ecoou, e uma explosão irrompeu do lado oposto da sala. A estrutura não podia conter mais a violência do incêndio. As paredes começaram a ceder, e em meio ao caos, um grupo de alunos se aglomerou em torno de Kenji e Taka. As expressões deles eram um misto de pânico e confusão. O cheiro de fumaça tornava tudo mais real. "Precisamos sair agora!" gritou Julia, puxando Kenji pela mão, mas ele estava completamente focado em Taka, tentando entender o que ele havia revelado quando, de repente, as luzes do laptop começaram a piscar, como se estivesse comunicando algo urgente. "Não, espera!" Kenji mordeu os lábios. Uma sensação de aversão lhe atravessou. Então, o laptop projetou uma nova imagem. Uma cena familiar surgiu. Um vídeo caseiro. Kenji reconheceu o local. Sua casa. E a imagem era de Taka e Julia juntos sussurrando segredos durante uma noite de verão. Kenji paralisou. O que isso significava? "Taka, você e Julia!" Sua voz saiu como um sussurro. Ele sentiu o coração apertar. "Kenji, ouça, não é o que parece!" Taka tentou explicar, mas os rostos ao redor, a multidão de colegas, estavam mudando. Em seus olhares, Kenji viu a confusão se transformar em raiva. Os murmúrios se intensificaram. "Ele sabia! Como ele pôde fazer isso?" "Você trouxe isso pra gente, Kenji?" Rafael gritou, suas palavras cortantes como facas. "Você confiou nisso?" Enquanto a tensão crescia, a sala começou a desmoronar. Kenji poderia sentir seu mundo se dizimanando. "Taka, por que você não falou? O que mais está escondendo?" Kenji gritou, as palavras saindo em um turbilhão de emoções. O que mais ele não sabia? Taka recuou, mas nesse momento o teto desabou, criando um abismo entre eles. A fumaça subiu, fazendo tudo parecer um pesadelo. "Vocês precisam confiar em mim. Eu estava tentando salvar vocês, não ferir." Taka implorou, mas a confiança deles havia se esvaído. E enquanto o que restava da sala era engolido pelas chamas, uma força estrondosa estourou a porta de saída. E algo ainda mais chocante ocorreu. Em meio ao tumulto, uma terceira figura emergiu da fumaça. Alguém que todos na sala conheciam. Alguém que Kenji nunca imaginou ver ali. Era seu pai. "Kenji, você precisa ir. Agora!" A expressão dele estava tão cheia de urgência que Kenji ficou paralisado, sentindo que tudo estava se quebrando ao seu redor. A sala estava caindo, as memórias em colisão, e em um piscar de olhos, Kenji percebeu que as relações, as mentiras e os segredos que sustentavam suas vidas estavam colapsando. Ele viu o desespero nos olhos de Julia, o medo de Lucas e a raiva de Rafael. E, no coração do caos, uma pergunta formava-se. Quem era realmente Taka? E o que ele realmente quis dizer com "você é a chave"? As chamas cresceram, engolindo tudo ao seu redor. Kenji sabia que a única verdade agora era que ele estava em um jogo muito maior, um que desafiava tudo o que ele acreditava e tudo o que mais amava. A única certeza era que tudo estava prestes a mudar e ele estava bem no centro. A destruição parecia iminente. Kenji estava paralisado, olhando para seu irmão Taka, que agora fitava a diretora com um misto de dor e raiva. As chamas dançavam ao redor deles,
e o calor se intensificava, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Ele sentiu seu coração acelerar. Eu não tenho tempo para explicações, gritou Taka, enquanto o teto começava a soltar pedaços. A fumaça tornava tudo mais difícil de respirar. Mas você precisa entender que tudo isso estava acontecendo enquanto tínhamos nossa vida normal. Foi um jogo, Kenji. Um jogo que nos aprisionou. Ele gesticulou ao redor, como se estivesse tentando incluir todos ali. E você deixou todos nós nas mãos disso. Rafael não perdeu a oportunidade de atacar. Você traz problemas, Kenji. Sempre trouxe. O desespero em sua voz era palpável. Cala a boca, Rafael. Lucas interveio. Não é a hora para brigas. Precisamos sair daqui. Neste momento, um novo barulho ressoou, um desabamento próximo, e um pedaço do teto caiu, criando um buraco. As pessoas começaram a gritar, e Kenji, repleto de adrenalina, tomou a frente. Precisamos de uma saída, agora! Ele não sabia se deveria seguir Taka ou ouvir Júlia, mas algo dentro dele queimava, como as chamas ao redor. Ali, Júlia apontou para a janela ainda intacta. Vamos! O grupo se moveu em direção à esperança, mas a sombra da confusão pairava. Kenji parou, olhando para Taka mais uma vez. Eu quero entender. Você é meu irmão. Taka hesitou, a angustiante situação à flor da pele. Havia coisas que eu não pude te contar, Kenji. Erros que fiz, mas agora é sua vez de escolher. Seja sábio. Ele se virou para os outros, os olhos iluminando com determinação. Vocês devem confiar uns nos outros. A verdade é mais forte do que a dor. Kenji olhou para Taka, vendo a preocupação em seu olhar. Em meio ao caos, ele percebeu a fragilidade da vida. Como algo que poderia ser esmagado em um instante. O grupo começou a escalar em direção à janela, e com um impulso, Kenji seguiu, os destroços do prédio caindo ao redor deles. Vamos! Kenji gritou, ajudando Júlia a subir. Quando todos estavam do lado de fora, olhando para o prédio em chamas, sentiram o peso das revelações. Eles estavam em um novo mundo, rascunhando um novo começo. Mas a tensão ainda estava no ar. Os alunos se entreolhavam, ainda sem saber se poderiam confiar uns nos outros. Rafael cruzou os braços, olhando para Kenji. Se isso acabar aqui, tudo bem. Mas você precisa saber que há uma verdade oculta em cada um de nós. E com isso, se afastou lentamente, como se carregasse um fardo. Enquanto todos respiravam aliviados, a diretora se aproximou, a respiração pesada. O que aconteceu aqui não é o fim. É uma nova chance para todos nós de reconstruir, de fazer as coisas certas. Kenji viu na expressão dela um vislumbre de verdade, mas também de arrependimento. Ele então olhou para Taka, que ainda esperava para explicar. Precisamos enfrentar isso juntos, Kenji. Não é só sobre você ou eu. É sobre todos nós. Unir os pontos. Um longo silêncio seguiu-se, as chamas dançando atrás deles. Mas uma nova luz começava a brilhar em seus corações. A dor ainda estava ali, mas também a esperança de que poderiam encontrar a verdade e curar as feridas. Enquanto caminhavam para longe do caos, Kenji pensou sobre suas batalhas, suas verdades escondidas e o que o futuro poderia trazer. Ele ainda não tinha todas as respostas e sabia que a luta continuaria. Mas nesse momento, um pensamento forte se formou em sua mente. Para seguir em frente, eles precisariam juntos. É agora! O que vem a seguir? Questionou Júlia, de olhos brilhantes com um novo propósito. Agora! Kenji disse, sentindo um novo senso de responsabilidade e união.
nós começamos a reescrever a nossa história. E nesse instante, ficou claro que o jogo apenas começava a se revelar. Mas antes que o mistério se dissipe, precisamos de você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos continuar essa jornada.